O Ford Fairlane 1957 estava morto havia 4 meses. 8 especialistas renomados haviam fracassado. A CEO já tinha aprovado a retirada do carro do leilão quando Rafael Nogueira deu um passo à frente. Em silêncio, abriu o capô e pediu 7 minutos. Riram do homem de macacão engordurado. 6 minutos depois, o motor V8 rugiu como se nunca tivesse parado. Mas a CEO Beatriz Andrade não estava olhando para o motor. Ela fitava um pequeno falcão de prata que Rafael havia descoberto sob o carburador, um emblema que ela já tinha visto uma vez, trancado nos arquivos do pai falecido. Então ela sussurrou: "Foi seu pai quem construiu esse carro." A história começou na periferia de São Bernardo do Campo, dentro de um galpão de restauração tão grande que engoliria 3 armazéns comuns. A Andrade Herança Motors se preparava para o leilão mais importante de sua história, e mais de 28 clássicos brasileiros raros haviam sido alinhados sob as luzes brancas do piso principal. No centro daquela coleção estava um Ford Fairlane 1957 preto, com bancos de couro vermelho profundo, um carro cujo valor estimado poderia ultrapassar R$ 5,2 milhões caso sua história incomum fosse comprovada. Tudo naquele evento havia sido planejado para ser perfeito, e tudo naquele carro em particular se recusava a cooperar. Faixas já pendiam do teto anunciando a data do leilão, e fotógrafos do catálogo haviam passado 2 dias inteiros iluminando cada veículo do salão, menos um, porque um carro que não ligava não podia ser fotografado da forma como uma lenda merecia ser fotografada. Compradores de 3 continentes já tinham confirmado presença, e vários haviam perguntado especificamente pelo Fairlane, atraídos por rumores de que ele carregava alguma história de engenharia fora do comum. Ninguém conseguia confirmar nada. A pressão sobre a equipe de restauração crescia a cada semana, até que o silêncio daquele motor morto se tornou o som mais alto de todo o galpão. Por 4 meses seguidos, o Fairlane não pegava. 8 especialistas de vários estados haviam se revezado sob o capô, cada um certo de que o defeito era simples, cada um saindo mais confuso que o anterior. O carburador tinha sido trocado por inteiro, o sistema de ignição reconstruído do zero. A bomba de combustível, removida e reinstalada 3 vezes. Cada centímetro de fiação havia sido rastreado, testado e rastreado de novo. Ainda assim, o motor só girava por alguns segundos antes de morrer, como se algo lá dentro simplesmente se recusasse a deixá-lo viver. Um especialista trazido de Salvador a peso de ouro passou 6 dias com o carro e saiu convencido de que o bloco inteiro precisava ser substituído. Um reparo que destruiria qualquer alegação de originalidade e derrubaria o valor do carro em milhões. Outro, um engenheiro aposentado que havia trabalhado na linha de montagem original décadas antes, jurava que o carro fora construído corretamente e culpava anos de armazenamento inadequado pelo problema, embora nada no padrão de corrosão sustentasse essa teoria. Cada nova hipótese contradizia a anterior, e cada tentativa fracassada aprofundava a sensação, compartilhada em silêncio pela equipe, de que aquele Fairlane em particular simplesmente se recusava a ser compreendido por meios comuns. Beatriz Andrade entrou no galpão naquela manhã, escoltada por 2 membros do conselho executivo, os saltos batendo no concreto num ritmo que fazia todos endireitarem os ombros. Ela perguntou a Otávio Marchetti, diretor executivo da divisão de restauração, por uma atualização, e sua voz carregava o frio particular de quem já suspeita da resposta. Otávio hesitou antes de admitir que a equipe havia esgotado todo o diagnóstico convencional. Fernando Salgado, o rico colecionador dono do Fairlane, ficou por perto de braços cruzados, furioso porque seu carro estava marcado para aparecer no leilão em pouco mais de 34 horas, sem garantia de sequer ligar, quanto mais impressionar uma sala cheia de compradores. No fundo do galpão, um homem de jaqueta cinza consertava um trecho de duto de ventilação que nada tinha a ver com os carros do salão. Seu nome era Rafael Nogueira, e na folha de escala temporária constava apenas como prestador de manutenção, um título que não dizia nada sobre quem ele realmente era. Quando o motor do Fairlane tentou pegar pela que parecia ser a 100ª vez, Rafael parou completamente de trabalhar. Ouviu exatamente 3 giros do motor de arranque e algo em sua expressão
mudou de um jeito que ninguém no galpão percebeu. Mas isso mudou tudo o que veio depois. Rafael estudou o carro à distância, sem tocar em uma única ferramenta. Não pediu um escaneamento de diagnóstico, nem exigiu a papelada em que os outros mecânicos vinham se afogando havia meses. Em vez disso, perguntou apenas se o motor morria depois de exatamente 4 giros, e a pergunta caiu na sala como um pequeno terremoto. Otávio se irritou com a interrupção, mas um técnico próximo conferiu o registro por puro reflexo e confirmou que Rafael estava certo, giro por giro. Otávio perguntou, com mais desdém que curiosidade, se Rafael já tinha restaurado um Fairlane antes, e Rafael respondeu baixinho que não era bem daquele jeito que Otávio estava imaginando. Otávio riu e mandou-o de volta para o serviço de ventilação, dispensando-o do jeito que homens como Otávio dispensavam qualquer um sem título bordado no uniforme. Rafael se virou para sair, mas quando mais uma tentativa fracassada ecoou pelo galpão, ele captou um clique quase imperceptível, escondido sob o som do motor morrendo. Um detalhe tão pequeno que nenhum dos 8 especialistas antes dele jamais tinha registrado. Ele voltou-se para o carro, olhou direto para Beatriz e disse apenas: "Me dê 7 minutos." Otávio caiu na gargalhada, mas Rafael manteve os olhos no Fairlane e completou: "Se eu estiver errado, eu saio e nunca mais volto." Beatriz não confiava nele, nem um pouco. Mas 4 meses de fracasso já tinham custado à empresa mais credibilidade do que 7 minutos jamais poderiam. Ela conferiu o relógio, deu um pequeno aceno e permitiu que ele se aproximasse do carro sob o olhar tenso e incrédulo de toda a equipe de restauração. Rafael não pegou a caixa de ferramentas enorme que os outros mecânicos usavam. Pegou uma chave pequena, uma lanterna e uma chave de fenda e se ajoelhou ao lado do motor com a calma de um homem que já tinha feito aquilo 1000 vezes numa outra vida. Removeu primeiro o filtro de ar e examinou um ponto único sob o carburador, passando o dedo por um trecho de metal desgastado até encontrar um risco em forma de meia-lua que não deveria estar ali. Por um instante, ele pareceu estar em outro lugar, de volta à velha garagem do pai, ouvindo uma voz que não se permitia lembrar havia anos. Seu pai, Alberto Nogueira, costumava dizer que motores não mentem, as pessoas é que instalam as mentiras. E debruçado sobre o Fairlane, Rafael entendeu na hora que o problema nunca tinha sido uma falha mecânica de verdade. Um pequeno calço metálico havia sido instalado ao contrário, um erro tão sutil que até um olho treinado poderia deixar passar. Mas Rafael sabia que essa não era a verdadeira causa da falha. Ele afrouxou um parafuso de ajuste que, para todos os outros, parecia não ter função nenhuma. E atrás dele, encontrou uma tomada de vácuo escondida que não pertencia a nenhum esquema padrão de Fairlane 1957. Otávio voltou a debochar dele do outro lado do salão, soltando comentários pensados para quebrar sua concentração. Mas Rafael não vacilou. Girou o parafuso exatamente 12 graus, ajustou um trecho de tubo de cobre e bateu o corpo do carburador 3 vezes com o cabo da chave de fenda. No 6º minuto, Rafael já tinha fechado o capô pela metade e deslizado para o banco do motorista. Beatriz olhou o relógio. 6 minutos e 20 segundos passando em silêncio. Ele girou a chave e o motor V8 rugiu sem uma única falha, sem um estremecimento, sem a gagueira reveladora que assombrava aquele carro havia meses. O galpão caiu em silêncio total. 8 mecânicos experientes que tinham fracassado por meses ficaram paralisados. Fernando se aproximou do carro, incrédulo, e o rosto de Otávio perdeu a cor conforme a realidade do que acabara de acontecer se assentava na sala. Beatriz não estava olhando para Rafael, nem para o motor. Seus olhos tinham travado em algo pequeno e metálico, enterrado sob camadas de graxa velha. Um pequeno falcão de prata gravado, com 3 penas faltando em uma das asas. Ela caminhou depressa até o carro e ordenou que todos recuassem, a voz mais afiada do que qualquer um tinha ouvido em semanas. Rafael encarou o emblema e algo por trás de seus olhos enrijeceu quando Beatriz perguntou onde ele havia aprendido a reconhecer um sistema como aquele, e completou quase para si mesma: "Porque eu já vi isso antes." Beatriz levou Rafael até seu escritório particular e trancou a porta,
recusando o pedido de Otávio para participar da conversa. Ela abriu um antigo cofre-arquivo mecânico que pertencera a seu pai e, em vez de dinheiro ou contratos, ele guardava uma coleção de documentos ligados a um homem chamado Ricardo Andrade, investidor que havia circulado discretamente pelos primeiros anos da indústria automotiva de alto desempenho no Brasil. Entre os papéis havia uma fotografia em preto e branco de 1958, mostrando 3 homens diante de uma oficina experimental. Um deles, sem dúvida, Ricardo. Outro, arrancado por completo da imagem. E na parede atrás deles, fraco mas inconfundível, o mesmo emblema do falcão de prata com as 3 penas faltando. Rafael não precisou estudar a fotografia por muito tempo, porque reconheceu a oficina na hora, das fotos antigas que o pai guardara escondidas por anos. Alberto sempre insistira que aquela oficina tinha pegado fogo décadas atrás, que todo o registro ligado a ela fora destruído no incêndio. Mas a fotografia diante de Rafael provava o contrário, de um jeito que o incomodou profundamente. Beatriz explicou que o pai dela havia avisado que, se aquele emblema de falcão aparecesse em algum carro, jamais se deveria alterar o projeto do motor sob nenhuma circunstância, e que ele se referia ao homem que o criou apenas como o homem que o Brasil apagou. Ela sempre havia imaginado que fosse só a fantasia de um velho em decadência. Perguntou a Rafael o nome completo dele, e quando ele respondeu, Rafael Alberto Nogueira, Beatriz ficou completamente imóvel. Ela abriu um envelope lacrado do mesmo arquivo, e impressas na frente, em tinta desbotada, estavam as palavras Programa de Motores Particular, A. Nogueira, uma frase que ligava cada fragmento da história espalhada em sua mesa. Rafael foi obrigado a admitir um pedaço do próprio passado que passara 8 anos tentando enterrar, explicando que seu pai não tinha sido um mecânico comum, mas um homem obcecado por fluxo de ar, sistemas de vácuo e reação de combustível, muito antes de esses conceitos virarem padrão da indústria. Um gênio que o mundo automotivo jamais reconheceu pelo nome. Rafael cresceu dentro daquela oficina, capaz de desmontar o motor V8 até os parafusos aos 11 anos de idade, e aos 15 já era um engenheiro experimental por conta própria. Beatriz perguntou diretamente por que um homem com talento tão evidente estava consertando dutos de ventilação para viver, e Rafael respondeu com uma frieza que surpreendeu até ele mesmo, porque 8 anos antes, ele havia aprendido exatamente o que acontece com um Nogueira quando as pessoas erradas descobrem o que ele é capaz de construir. Antes que qualquer um dos dois pudesse dizer mais alguma coisa, Beatriz abriu a última pasta do arquivo, revelando uma lista de 12 veículos experimentais, com o Fairlane EU 957 no topo, marcado ao lado de 2 palavras que mudaram o peso de tudo naquela sala. Protótipo 1. Rafael e Beatriz voltaram ao galpão perto da meia-noite, e Rafael insistiu que todas as câmeras de segurança internas fossem desligadas antes que ele tocasse no carro de novo. Beatriz resistiu a princípio, incomodada com a ideia de trabalhar no escuro, mas Rafael simplesmente disse que, se ela não estivesse disposta a fazer isso, não deveria pedir que ele abrisse o carro. Ela cedeu, e os dois se aproximaram do Fairlane sozinhos, o galpão silencioso, exceto pelo zumbido distante das luzes e o som da própria respiração cuidadosa. Rafael removeu um parafuso escondido atrás do velocímetro e descobriu um pequeno mecanismo de travamento, claramente projetado por alguém que nunca pretendia que fosse encontrado por acaso. Girou a sequência 220, e um fino painel de metal se soltou com um clique suave, revelando um compartimento que nenhum relatório de restauração jamais havia documentado. Dentro, gravadas em letras cuidadosas, estavam as marcas AN5701. Rafael explicou sem hesitar que AN significava Alberto Nogueira, 57 marcava o ano de construção, e 01 confirmava que aquele era o primeiro protótipo que seu pai já havia construído. Aquilo não era mais simplesmente um clássico restaurado. Escondido dentro do chassi, havia um sistema experimental jamais documentado em nenhum registro oficial da montadora. Um mecanismo de controle a vácuo que ajustava a reação de combustível conforme mudanças de pressão.
tecnologia que parecia anteceder em anos os avanços publicados pela indústria. Se sua origem pudesse ser comprovada, o valor do carro facilmente ultrapassaria 26 milhões. Mas Beatriz entendeu na hora que a questão maior não era financeira. Alguém, deliberada e completamente, havia apagado o nome de Alberto Nogueira da história. E ela agora tinha prova física disso bem à sua frente. Enquanto isso, Otávio notou que as câmeras de segurança tinham apagado e fez uma ligação discreta de uma sala vazia no corredor, dizendo apenas 4 palavras a quem quer que tenha atendido. O nome Nogueira voltou. Rafael contou mais de sua própria história a Beatriz naquela noite, descrevendo um sistema experimental de motor que ele próprio havia projetado 8 anos antes, que uma grande corporação tentara desesperadamente adquirir por inteiro. Quando ele se recusou a vender os direitos, suas licenças de pesquisa foram suspensas sem aviso, seus contratos desapareceram da noite para o dia, e sua credibilidade profissional foi silenciosamente envenenada, até que deixar a indústria pareceu a única saída que lhe restava. Rafael explicou que seu pai, certa vez, lhe dissera que as 3 penas faltando na asa do falcão representavam as 3 coisas que a indústria havia roubado dele ao longo da vida: seu nome, suas patentes e o direito de contar a verdade sobre o que ele havia construído. Conforme a noite avançava, Rafael continuou examinando o carro mais a fundo e descobriu um componente claramente fabricado nos últimos 2 anos, algo completamente fora de lugar dentro de um veículo de 1957. Alguém tinha aberto aquele carro antes de qualquer um dos dois tocá-lo, e esse mesmo alguém tinha garantido, de propósito, que ele nunca mais ligasse. O calço metálico invertido, que Rafael comprovou não ser um erro inocente cometido por uma mão inexperiente, carregava a precisão inconfundível de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Alguém cujo objetivo era impedir o carro de funcionar, forçar o dono a desespero e evitar que qualquer um examinasse seus sistemas internos de perto. Beatriz puxou os registros de acesso de manutenção e descobriu que apenas 4 pessoas haviam sido autorizadas a trabalhar sozinhas no Fairlane. E um nome nessa curta lista pertencia a Otávio Marchetti, um homem que insistia repetidamente para que Fernando Salgado vendesse o carro discretamente a um fundo de investimento privado, em vez de levá-lo a leilão. O fundo em questão se chamava Vel Meridiano Participações, e no instante em que Rafael ouviu o nome, algo se encaixou com uma clareza inquietante. A suspeita de Beatriz sobre Otávio se aprofundou a cada hora, e na manhã seguinte, quando Otávio entrou no galpão e viu o Fairlane funcionando perfeitamente, sua compostura racha na hora. Ele exigiu que o motor fosse desligado imediatamente. Rafael se recusou terminantemente, e Otávio se voltou para debochar dele diante de toda a equipe técnica, insistindo que o sucesso anterior não passara de sorte cega. Otávio desafiou Rafael a explicar o sistema de vácuo diante de todos, certo de que ele seria exposto como uma fraude. Mas Rafael caminhou calmamente até o quadro branco e esboçou todo o fluxo de vácuo de memória em poucos minutos. Depois, apontou 3 erros distintos escondidos nos próprios relatórios oficiais da equipe técnica. Erros que ninguém na sala jamais tinha notado, e ninguém presente conseguiu contra-argumentar sequer um deles. Pela primeira vez, Beatriz se posicionou publicamente ao lado de Rafael, exigindo que Otávio entregasse todo o arquivo ligado ao Fairlane. E quando ele se recusou sob a desculpa de confidencialidade, a voz dela virou gelo ao lembrá-lo de que ela era a diretora executiva e ninguém retinha registros da empresa longe dela. Logo se descobriu que o registro de manutenção do novembro anterior tinha sido apagado por completo, junto com as imagens de segurança correspondentes daquela janela exata de tempo. No meio dos escombros de dados sumidos, Rafael encontrou a assinatura digital de um técnico que já havia deixado a empresa meses antes, uma assinatura que apontava direto para a mesma cadeia de acesso ligada a Otávio. Naquela mesma noite, Caio Ribeiro, um respeitado historiador automotivo, ligou diretamente para Beatriz para explicar que havia descoberto uma gravação de áudio de 1961, na qual o próprio pai dela falava abertamente sobre Alberto Nogueira, e a avisou com urgência que,
Se Rafael de fato fosse filho de Alberto, Otávio Marchetti jamais poderia descobrir onde ele estava hospedado. Ao olhar pela parede de vidro do escritório, Beatriz percebeu, com um arrepio que não conseguiu conter, que Otávio já estava parado bem do lado de fora da porta. Beatriz passou os dias seguintes investigando discretamente o histórico profissional de Rafael, esperando não encontrar quase nada, dado o quanto ele havia desaparecido do meio. Enterrado dentro de um antigo banco de dados técnico, ela finalmente encontrou um nome: R. Nogueira, listado sob a divisão de sistemas avançados de potência de uma empresa que já não usava mais aquele nome. Rafael não tinha sido apenas um mecânico talentoso, escondido à vista de todos. Ele havia liderado uma equipe de 12 engenheiros, detinha crédito parcial em 8 patentes distintas e desenvolvido um sistema que reduzia drasticamente falhas térmicas perigosas em motores experimentais durante testes. Ela imprimiu o pouco que conseguiu encontrar e espalhou tudo na mesa da cozinha, tarde da noite, olhando fotografias de um Rafael muito mais jovem diante de um centro de testes, usando um crachá com um título que ela jamais esperaria ver, ligado ao nome dele. A fotografia mostrava um jovem engenheiro confiante, cercado por colegas que claramente o respeitavam. Uma versão de Rafael que não guardava quase nenhuma semelhança com o homem quieto e cauteloso que agora trabalhava turnos de ventilação em seu próprio prédio. Atas de conferências o mencionavam 2 vezes, ambas elogiando um avanço em regulação térmica que os concorrentes haviam gastado anos tentando replicar sem sucesso. Então, abruptamente, o rastro documental simplesmente parava, como se alguém tivesse entrado no registro e puxado cada fio restante de uma só vez, deixando para trás apenas um vazio onde deveria continuar uma carreira inteira. Aos 9 anos, Rafael era considerado um dos candidatos mais fortes para um futuro cargo de diretor de engenharia, uma figura em ascensão cujo caminho parecia destinado ao reconhecimento, não ao esquecimento. Então, dentro de um único mês, tudo parou de uma vez. Ele pediu demissão sem explicação. Suas patentes foram silenciosamente repassadas à empresa, e seu nome desapareceu por completo de todo o site interno e registro público ligado ao trabalho que ele havia construído. Beatriz entendeu na hora que Rafael não tinha simplesmente deixado a indústria. Ele tinha feito a escolha deliberada de enterrar a própria história, do mesmo jeito que o mundo havia enterrado a do pai dele. Beatriz confrontou Rafael diretamente, perguntando por que ele havia escolhido esconder tudo o que tinha conquistado em vez de lutar por reconhecimento. Rafael explicou que seu pai passara a vida inteira tentando provar a verdade sobre o próprio trabalho, só para morrer ainda lembrado pela maior parte da indústria como nada mais que um mecânico anônimo. Disse a ela, sem rodeios, que se recusava a deixar a própria vida seguir aquele mesmo padrão doloroso, e que se afastar tinha parecido mais seguro do que ver a história se repetir bem na sua frente. Beatriz admitiu, num raro momento de vulnerabilidade, que o próprio pai dela também havia carregado um segredo até o túmulo, confessando a ela certa vez que tinha traído um amigo próximo muitos anos antes, sem nunca revelar quem era esse amigo. Ela nunca tinha imaginado, até aquele exato momento, que o amigo de quem o pai falava pudesse ter sido Alberto Nogueira o tempo todo. Quando Caio finalmente mandou a gravação, a voz de Ricardo Andrade crepitava pelos alto-falantes, dizendo claramente que Alberto tinha construído o sistema que Marchetti levou os desenhos e que o próprio Ricardo simplesmente escolhera ficar em silêncio durante tudo aquilo. O véu em questão, descobriram, não era Otávio, mas sim o pai de Otávio, um homem chamado Edmundo Marchetti, que trabalhara de perto com Alberto e Ricardo num projeto de engenharia sigiloso décadas antes. A considerável fortuna da família Marchetti, Rafael e Beatriz agora entendiam, tinha sido construída quase inteiramente sobre tecnologia, cuja verdadeira origem remontava aos projetos originais de Alberto Nogueira. Otávio não estava simplesmente tentando adquirir um carro velho pelo valor de revenda. O Fairlane representava a prova física definitiva, capaz de desmantelar todo o legado cuidadosamente construído da família dele. Se o protótipo pudesse ser formalmente autenticado, a história tecnológica por trás da ascensão da família Marchetti poderia ser completamente reescrita nos registros públicos. E Otávio
entendia isso melhor do que ninguém no prédio. Naquela mesma noite, Beatriz recebeu uma notificação urgente no celular que a gelou, informando que Fernando Salgado tinha acabado de receber uma oferta formal para comprar o Fairlane à vista por R$ 23,04 milhões. O comprador constava claramente como Véu Meridiano Participações, e a oferta trazia uma janela de aceitação rígida de apenas 8 horas. Estava muito além de qualquer coisa que Fernando esperara originalmente que o carro valesse, e ele deixou claro quase de imediato que não tinha interesse em se meter num conflito familiar alheio, só queria vender. E apesar das tentativas de Beatriz de convencê-lo a esperar 17 horas para a verificação, Fernando só lhe deu 7. Rafael, para a frustração visível de Beatriz, se recusou a lutar pela venda, insistindo que, se Fernando quisesse aceitar a oferta, a decisão era só dele. Beatriz acusou Rafael de estar desistindo exatamente do mesmo jeito que desistira 8 anos antes, e a discussão entre os dois esquentou e ficou pessoal em poucos instantes. Ela disse que o pai dele tinha deixado o nome escondido bem ali dentro do motor, e Rafael respondeu, amargo, que o mundo tinha apagado esse nome de qualquer forma, por mais cuidado que se tivesse tomado para preservá-lo. As vozes deles subiram pelo galpão vazio, ecoando nas paredes de concreto, até que nenhum dos dois tinha mais certeza se ainda discutiam sobre o carro ou sobre algo mais antigo, algo que os dois haviam passado anos evitando encarar de frente. Beatriz o lembrou de que fugir não tinha protegido o legado do pai dele da primeira vez, e certamente não estava protegendo agora, escondendo uma mente brilhante debaixo de fita isolante e duto de ventilação. Rafael abriu a boca para retrucar, depois fechou de novo, porque uma parte dele já sabia que ela tinha razão, mesmo que admitir isso em voz alta parecesse rasgar uma ferida que ele passara 8 anos tentando manter fechada. Beatriz o encarou e disse, simplesmente, que se aquilo era verdade, então ele precisava parar de ajudá-los a repetir tudo de novo. As palavras dela atingiram algo fundo em Rafael, e sem dizer mais nada, ele se virou e caminhou de volta para o Fairlane, decidido a encontrar algo pelo que valesse a pena lutar. Estudou o emblema do falcão mais uma vez, lembrando de algo que o pai lhe dissera anos antes, sobre todo o protótipo carregar o que Alberto chamava de segunda assinatura, uma pensada apenas para identificação, e outra pensada apenas como prova. Rafael tirou os bancos, examinou o chassi e inspecionou a coluna de direção. Mas, com apenas 2 horas restantes, não tinha encontrado nada conclusivo. Foi dentro da caixa de câmbio que Rafael finalmente notou algo errado. Um único parafuso que não correspondia às especificações padrão de fabricação de 1957, mas carregava as marcas inconfundíveis de lima manual, únicas da técnica do pai dele. Ele removeu uma pequena tampa de proteção e descobriu um tubo estreito de metal escondido logo abaixo, contendo um desenho técnico enrolado tão fino que quase passara despercebido por décadas. O desenho trazia a assinatura de Alberto Nogueira, uma data clara, a assinatura de Ricardo Andrade como testemunha formal e o nome de Edmundo Marchetti, listado sob um único título modesto: observador técnico, não inventor, não projetista, apenas observador. Antes que qualquer um dos dois pudesse processar totalmente o que tinham em mãos, Otávio entrou no galpão sem qualquer pretensão de civilidade restante. Exigiu que Beatriz entregasse o desenho imediatamente, e quando ela se recusou terminantemente, ele a avisou, com frieza, que ela não fazia ideia do que aquele único pedaço de papel era capaz de destruir. Rafael respondeu com uma certeza tranquila, dizendo a Otávio que era exatamente por isso que seu pai tinha escolhido escondê-lo, para começo de conversa. Otávio mudou de tática quase na hora, lembrando Beatriz de que a família Marchetti mantinha participações financeiras indiretas em vários fundos de investimento ligados à Andrade Herança Motors. Se ela tornasse os documentos públicos, avisou, os investidores poderiam retirar o financiamento da noite para o dia, o próprio leilão poderia desmoronar por completo, e a empresa poderia se ver soterrada em anos de litígios caros. O Conselho de Administração convocou uma sessão de emergência em poucas horas, e vários membros pressionaram Beatriz a entregar os documentos discretamente à assessoria jurídica,
e deixar o assunto desaparecer, argumentando que fatos de quase 70 anos atrás não valiam o risco à situação presente da empresa. Rafael não fez nenhuma pressão sobre a decisão de Beatriz, preparando-se apenas para ir embora com uma única cópia do desenho para seus próprios registros. Quando Beatriz perguntou o que ele pretendia fazer a seguir, a resposta foi simples: devolver o nome do meu pai. Aquela única frase ficou com ela muito depois de dita, ecoando em sua mente enquanto ela reproduzia a antiga gravação do pai, ouvindo o arrependimento na voz de Ricardo, um arrependimento nascido de décadas de silêncio que nunca tinha lhe trazido paz. Beatriz entendeu, parada ali, que enfrentava exatamente a decisão que seu próprio pai um dia falhara em tomar. Ela entrou na sala de reuniões e anunciou, sem pedir permissão a ninguém, que a Andrade Herança Motors realizaria uma autenticação totalmente pública do Fairlane, convidando historiadores independentes, advogados de propriedade intelectual e membros da imprensa automotiva clássica para examinar cada detalhe por conta própria. Vários conselheiros pressionaram imediatamente para removê-la do cargo e Beatriz aceitou o desafio sem hesitar, lembrando-os, com calma, que o Estatuto da empresa concedia à diretora executiva plena autoridade para proteger qualquer ativo sob verificação histórica ativa. Beatriz suspendeu Otávio na hora, revogando seu acesso a todos os sistemas ligados à empresa antes mesmo que a reunião terminasse. 2 seguranças o escoltaram para fora pelo saguão principal, enquanto os demais conselheiros ficaram em silêncio atônito, nenhum deles preparado para ver uma decisão tomada com tanta rapidez ou tanta convicção. Otávio deixou o prédio com um último aviso pairando no ar, prometendo que no dia seguinte, Rafael Nogueira desejaria ter permanecido invisível pelo resto da vida. Beatriz não respondeu, escolhendo em vez disso voltar à sala de reuniões e terminar a sessão como se nada em sua determinação tivesse vacilado. Naquela noite, Rafael voltou ao galpão para checar o carro uma última vez, só para encontrar o espaço onde o Fairlane estivera completamente vazio, sem nada além do emblema do falcão de prata partido ao meio no chão de concreto. Ele se agachou, pegou as 2 metades do emblema, virando-as devagar na palma da mão, sentindo uma velha raiva conhecida subir no peito, uma raiva que ele achava ter enterrado anos atrás. Beatriz acionou a polícia e a divisão interna de segurança da empresa imediatamente, mas Rafael permaneceu notavelmente calmo diante das circunstâncias. Ele perguntou sobre o sistema de rastreamento do veículo, só para saber que o módulo de GPS já tinha sido removido e que as câmeras de segurança próximas haviam sido deliberadamente desativadas mais cedo naquela noite. Em vez de entrar em pânico, Rafael recorreu a algo que nenhum ladrão poderia facilmente arrancar: a assinatura mecânica única embutida diretamente no projeto original do pai. O sistema experimental de vácuo do Fairlane produzia uma ressonância quase imperceptível numa rotação muito específica do motor, um som sutil demais para que ouvidos comuns o registrassem conscientemente. Rafael, porém, tinha crescido ouvindo aquela frequência exata ecoar pela garagem do pai a vida inteira, e a reconheceu no instante em que passou pela cabeça. E ela se lembrou de que uma câmera de trânsito perto do distrito industrial contava com sensor de áudio e pediu a Beatriz que o ajudasse a solicitar os dados sonoros brutos captados de todo o veículo que tivesse passado por aquele cruzamento durante a noite. Beatriz não entendeu totalmente o raciocínio dele a princípio, mas confiava o bastante para fazer o pedido mesmo assim, e Rafael passou os minutos seguintes isolando cuidadosamente faixas de frequência específicas dentro das gravações ruidosas. Um sinal distinto finalmente surgiu às 2h14 da madrugada, coincidindo exatamente com o que ele vinha procurando desde o momento em que o carro desapareceu. O sinal traçava um caminho claro até um antigo depósito ligado à Vel Meridiano Participações. E, em vez de agir de forma precipitada, Beatriz imediatamente envolveu a assessoria jurídica da empresa e as autoridades locais, recusando-se a deixar qualquer um avançar sem a documentação apropriada e a prova de propriedade registrada de Fernando em mãos.
O próprio depósito ficava atrás de uma cerca de tela, na periferia de um parque industrial que havia esvaziado anos antes, seus galpões de carga escuros, exceto por uma faixa de luz vazando por baixo de uma porta fechada. A segurança chegou primeiro, seguida de perto por uma dupla de investigadores, carregando um mandado construído inteiramente sobre a força da análise de áudio de Rafael e a prova de propriedade autenticada de Fernando. Quando a porta finalmente se abriu, o Fairlane estava exatamente onde a trilha de frequência havia prometido que estaria, o capô já erguido, ferramentas espalhadas numa bancada próxima, como se quem estivesse trabalhando nele tivesse saído às pressas. O Fairlane foi encontrado exatamente onde a trilha de áudio conduzira, dentro do depósito, com parte do motor já parcialmente desmontada. O desenho técnico original, porém, não estava em lugar nenhum dentro do veículo, porque Otávio havia presumido o tempo todo que o documento continuava escondido em algum lugar do próprio carro. O que ele não sabia era que Rafael já tinha entregado o desenho autêntico a Caio Ribeiro para verificação formal muito antes de o roubo sequer acontecer, deixando para trás apenas uma cópia duplicada para quem quer que fosse bobo o bastante para vir procurar. Beatriz permitiu-se um pequeno sorriso satisfeito, seu primeiro verdadeiro momento de alívio em todo aquele calvário. 3 peritos independentes confirmaram, pouco depois, que a tinta, o papel, as assinaturas e as técnicas de engenharia mecânica exibidas no desenho eram inteiramente compatíveis com o final da década de 1950, quando cruzadas com patentes posteriores registradas em nome de Edmundo Marchetti, as semelhanças eram impossíveis de descartar como mera coincidência, e a trilha documental ligando as inovações originais de Alberto Nogueira a décadas de crédito não merecido se tornou inegável. A posição cuidadosamente construída de Otávio desmoronou logo depois, quando os investigadores rastrearam a sabotagem digital do motor do Fairlane diretamente até as credenciais pessoais dele na empresa. Ele foi formalmente afastado da Andrade Herança Motors, e a Vel Meridiano Participações logo se viu diante de sério escrutínio jurídico, junto com uma onda de disputas civis ligadas a décadas de propriedade intelectual contestada. Um jornalista cobrindo a história em desenvolvimento acabou reconhecendo o nome de Rafael em arquivos técnicos antigos. E em poucos dias, seu passado esquecido ressurgiu por toda a indústria, incluindo suas 8 patentes, sua equipe de 12 engenheiros e todo o corpo de trabalho que havia silenciosamente desaparecido dos registros públicos 8 anos antes. Beatriz se voltou para Rafael quando a poeira finalmente começou a baixar e perguntou, com o mais leve sorriso, se ele ainda queria passar os dias consertando sistemas de ventilação. Rafael olhou para o Fairlane parado quieto ali perto e respondeu, simplesmente, que isso dependia inteiramente de o motor continuar funcionando. Fernando Salgado decidiu, no fim, não vender o carro à Vel Meridiano Participações, optando em vez disso por apresentá-lo numa mostra histórica especial, em vez de um leilão comum, revelando-o sob um nome inteiramente novo: Nogueira Fairlane Protótipo 1957. O registro histórico oficial em torno do carro foi formalmente corrigido nas semanas seguintes, e um grande museu automotivo entrou em contato pedindo permissão para expor o desenho técnico original ao lado do próprio veículo. Curadores passaram horas fotografando cada centímetro do desenho, catalogando a caligrafia de Alberto, suas medidas e as pequenas anotações rabiscadas nas margens que revelavam o quanto ele tinha pensado com cuidado em cada detalhe do projeto, décadas antes de o resto da indústria alcançá-lo. Alberto Nogueira foi finalmente e permanentemente reconhecido, em público, como o verdadeiro engenheiro por trás do sistema experimental, e o emblema do Falcão de Prata, antes partido e escondido, foi cuidadosamente restaurado ao lugar original, sob o carburador, onde sempre pertenceu. Uma pequena placa de latão foi montada ao lado da vitrine, trazendo o nome completo dele, junto com os anos que passara silenciosamente construindo máquinas que ninguém, naquela época, acreditava que um homem sem formação formal pudesse projetar. Rafael ficou diante do carro totalmente restaurado durante a revelação e disse muito pouco,
sem oferecer nenhum discurso longo sobre injustiça ou vindicação, escolhendo em vez disso deixar que a placa e o motor em funcionamento falassem por ele, de um jeito que palavras nunca conseguiriam. Apenas apoiou a mão sobre o trecho de metal onde o pai havia gravado aquele pequeno falcão tantas décadas antes. Pela primeira vez em muito tempo, Rafael já não sentia mais necessidade de fugir do peso do próprio sobrenome. Beatriz aproveitou a ocasião para divulgar publicamente a gravação do pai também, reconhecendo abertamente que a família Andrade tinha ficado calada por tempo demais sobre uma verdade que sempre soubera, e destinou recursos da empresa para financiar um arquivo independente dedicado a preservar os legados de engenheiros esquecidos ao longo da história automotiva. Mais tarde, Beatriz ofereceu a Rafael um cargo formal de diretor de engenharia patrimonial, e Rafael recusou o título quase assim que ouviu. Quando ela perguntou por quê, ele respondeu apenas que era comprido demais. Ela perguntou então o que ele gostaria de ver escrito na porta do próprio escritório, e Rafael respondeu sem hesitar: Nogueira, Engenharia. Beatriz concordou sem discutir, e em poucas semanas, a Andrade Herança Motors criou uma divisão de engenharia inteiramente nova, concedendo a Rafael plena autoridade para pesquisar e autenticar veículos historicamente significativos para a empresa dali em diante. Ele já não era mais apenas o prestador de manutenção que quase ninguém se dava ao trabalho de notar, e não sentia mais nenhuma pressão para enterrar o próprio passado sob silêncio e macacão engordurado. O relacionamento entre Rafael e Beatriz se desenvolveu devagar e sem drama desnecessário, construído em vez disso sobre respeito mútuo, conquistado ao longo de semanas de pressão compartilhada e decisões difíceis. Beatriz passou a admirar a firmeza quieta e o talento inegável de Rafael, enquanto Rafael, aos poucos, se permitia confiar nela, reconhecendo que ela havia escolhido a verdade em vez da proteção confortável do próprio poder, justamente quando isso mais importava. Passaram a se encontrar quase todas as manhãs, antes do resto da equipe chegar, caminhando juntos pelo galpão e conversando sobre quais veículos da coleção poderiam carregar histórias que ninguém jamais tinha se dado ao trabalho de questionar. Beatriz se pegava esperando ansiosa por aquelas horas quietas, mais do que gostaria de admitir. E Rafael, que passara 8 anos mantendo toda a conversa curta e cautelosa, notou que perto dela, suas frases começavam a se esticar um pouco mais do que costumavam. Nenhum dos dois se apressou em nomear o que estava crescendo entre eles, contentes em deixá-lo se desenvolver do mesmo jeito paciente com que Rafael tratava todo o motor que já trouxera de volta à vida. Na noite após a revelação, muito depois de a multidão ter ido embora e o galpão ter esvaziado por completo, Beatriz encontrou Rafael parado ao lado do Fairlane uma última vez. Ela jogou as chaves para ele sem uma palavra de explicação, e Rafael as pegou com facilidade, do jeito de um homem que pega algo que esperou muito tempo para segurar de novo. Beatriz disse a ele, baixinho, que 7 minutos tinham mudado a empresa inteira dela, e Rafael deslizou para o banco do motorista, olhando mais uma vez para o emblema do falcão totalmente restaurado, brilhando sob as luzes do galpão. Respondeu a ela, suave, dizendo que não tinha levado 7 minutos. Não realmente. Tinha levado 49 anos do próprio pai. Rafael girou a chave, e o motor V8 rugiu de volta à vida, exatamente como da primeira vez. Firme, potente e finalmente livre de toda a mentira que um dia esteve enterrada ali dentro. Beatriz deu a volta e se acomodou no banco do passageiro ao lado dele, e juntos tiraram o Fairlane 1957 devagar do galpão, rumo ao ar frio da noite lá fora. Atrás deles, montadas acima da porta da divisão de engenharia recém-criada, luzes suaves iluminavam 3 palavras simples, para que qualquer um que passasse pudesse ver: Divisão de Engenharia Nogueira. Por quase 5 décadas, o nome Alberto Nogueira existira apenas como um segredo escondido bem fundo no motor que quase ninguém vivo ainda entendia. Agora, ele estava exposto, onde toda pessoa que atravessasse aquelas portas finalmente poderia vê-lo por si mesma. Fernando Salgado cumpriu a promessa e emprestou o Fairlane ao museu por uma temporada inteira,
antes de discretamente pedir a Rafael que construísse algo novo para ele. Uma encomenda particular que não carregaria compartimentos escondidos, nem segredos enterrados. Apenas trabalho honesto entre dois homens que tinham aprendido a confiar um no outro através das circunstâncias mais estranhas que qualquer um dos dois poderia imaginar. Caio Ribeiro publicou um relato completo da carreira de Alberto Nogueira numa revista especializada da indústria, corrigindo décadas de arquivos incompletos com uma pesquisa cuidadosa, que finalmente deu crédito onde ele sempre havia pertencido. Alguns talentos podem ficar escondidos por um tempo, mas nenhum segredo dura para sempre quando as mãos certas finalmente sabem onde procurar.